Obrigada. Minha tataravó era indígena. Ela, por muitas vezes, foi perseguida na mata por cães de caça. Não sei se vocês conhecem histórias parecidas. E, por conta dessa perseguição, meus avós mudaram para uma outra comunidade, a 70 quilômetros de onde eles moravam. Vovô Romualdo construiu nessa comunidade uma igreja e uma escola. Passaram alguns anos, minha mãe se casou, ficou grávida, e pouco antes de eu nascer, vovô Romualdo disse assim para minha mãe: o maior legado, a maior bênção de uma família é ter um médico, um advogado e um professor. E vovô fez o seguinte: assim que eu nasci, depois de 7 dias que o umbigo cai, não sei se aqui chama assim, vovô pegou o umbigo e enterrou na porta da escola. Eu não tinha noção do que isso podia significar para mim, mas quem sabe a gente não descobre hoje, não é? Então, vamos lá. Com 16 anos, eu fui para São Paulo. Minha mãe se mudou, foi eu, meu pai e meus irmãos. Lá, eu fiz algumas escolhas. Queria a melhor universidade do Brasil, o melhor curso dessa universidade, e escolhi o melhor cursinho. Lembro que meu pai ganhava pouco mais de R$600, não sei qual era a moeda. E o meu cursinho custava 600. Minha mãe começou a trabalhar de cabeleireira para bancar a escola para a filha, que ela considerava inteligente e que precisava cumprir a profecia de vovô. Lá eu estava estudando. Prestei vestibular na primeira fase para a USP. Para qual curso? Medicina. Vovô tinha feito uma profecia e minha mãe gostaria de cumprir. Mas minha história como estudante não começa aí. Com 5 anos de idade, minha mãe já via que tinha um quê de gostar de escola. E ela fazia o seguinte: fazia muitas economias para me dar o melhor caderno. Não sei se vocês lembram do caderno da Moranguinho. Alguém lembra? Cheirinho de chiclete ping-pong. Alguém lembra? Então, esse era meu caderno favorito. O caderno eu economizava a todo custo, porque eu precisava treinar as coisas difíceis que a professora me ensinava. No começo foi caligrafia. Quem lembra daquele C grande, daquele C pequeno, que a gente fazia tudo grudadinho? Era onde todo mundo errava. Minha professora dizia: o C grande não pode ultrapassar a linha, e o C pequeno não pode chegar à metade da linha. Então, a gente ficava assim, agoniado para fazer certo. E eu economizava o caderno para que eu pudesse treinar a minha letra C. Logo depois, os meus desafios foram os livros. Vou contar para vocês como eles me encantavam. Quem conheceu aqui a coleção Vagalume? 60 títulos, lembram? Então, eu não sabia se eu gostava de ler ou se eu gostava de colecionar. Então, quando eu recebia os livros, eu ia logo para a contracapa, para ver qual eu não tinha lido ainda. Botava na minha agenda, lembra daquelas agendas grossas que a gente tinha junto com os papéis de carta? Então, anotava todos os títulos para que minha mãe, na primeira oportunidade, pudesse comprar. O último livro da coleção Vagalume que eu li foi A Árvore que Dava Dinheiro. Mas Escaravelho do Diabo, A Ilha Perdida do Outro Lado da Ilha, todos eram minhas paixões. 11 anos. Quais foram as minhas paixões agora? Eu descobri que na melhor universidade tinha uma lista de obras. E a lista de obras que eu lembro, eu li as obras de Gil Vicente. Mas eu tinha 11 anos. Pensa lendo os clássicos com tão pouca idade. Um dia eu fui na biblioteca e descobri que tinha livros que eu não podia ler. Era A Dama das Camélias, a primeira prostituta ética da literatura universal, de Alexandre Dumas, pai de Alexandre Dumas Filhos, que escreveu Os Três Mosqueteiros. Eu poderia ler Os Três Mosqueteiros, mas não podia ler A Dama das Camélias. Também descobri que tinha livros onde os padres eram subversivos. Eu estudava numa escola de freira. E aí? Então, eu fiz logo amizade com os meninos maiores para que eles pudessem pegar os livros emprestados para mim. E eu li toda a obra de Eça de Queiroz, que era proibida para a minha idade. Mas tem uma coisa com os livros que eu preciso sentir cheiro, gosto e sabor. Então, não adiantava ler só o livro, estava faltando alguma coisa. Talvez Memórias da Moranguinho. Então, eu passei a ler os livros e achar uma trilha sonora para eles. Vou contar para vocês. Quem conheceu Simone Caymmi? Alguém lembra? Não, né? Pois com 11 anos eu gostava de Simone Caymmi. E ela cantava nada mais, nada menos que Flor no Cabelo, Flor no Chibio. Gente, eu lia o livro e ficava Flor no Cabelo, Flor no Chibio. Então, eu me achava. Já essa de Queiroz, eu comecei a ler, sabe o quê? Escutar Tigresa, de Caetano Veloso. Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Eu entrava no quarto do Padre Amaro e via aquela mulher.
Então, mas eu não gostava da voz de Caetano, eu gostava da voz de Maria Bethânia. Entende? Então, foi assim. Mas aí o resultado do vestibular saiu. USP, medicina, primeira fase. Comemoramos muito lá em casa, mas muito mesmo, porque a filha tinha conseguido cumprir parte da profecia. Mas, naquela semana, a gente tem a notícia mais triste da nossa família. Vovô Romualdo, aquele da profecia, tinha sofrido um grave acidente e falecido. Sequer pude conhecer a segunda fase da USP. Fui embora com minha mãe para a minha cidade de Ceabra. De volta para Ceabra, sem saber o que fazer, não tinha mais profecia, não tinha sonho, apareceu um concurso para ser professor. Eu tinha apenas 18 anos. Fiz o concurso e virei funcionária pública com 18 anos. Assumi uma classe multisseriada numa comunidade quilombola com 32 alunos. Meus dias de jejum era com seu Balbino, um senhor que morava na frente da escola. Ele fritava todo dia toucinho, fazia os torresminhos com farinha e um café ralinho, para que eu pudesse aguentar aquele baque. No mesmo ano que eu começo a ser professora, eu faço curso de pedagogia. O curso convencional de pedagogia, para quem está mais atento ao currículo, são 3.200 horas. Meu curso era de 2.000 horas, era um curso especial. Esse curso mudou a minha vida porque me ensinou um negócio que eu não sei se foi bom aprender, mas ele existe até hoje. Aprendi na UNEB que professor é um eterno pesquisador. Foi lindo aprender aquilo. Aquilo, para mim, abriu inúmeros horizontes, inúmeras possibilidades. Mas, de tão afoita que eu era, peguei essa frase literalmente. Então, chegava na escola e ficava, estou pesquisando. Tinha um caderninho e tudo que era problema na escola, aluno não sabia ler, anotava. Aluno não gostava de escrever, eu anotava. Menino desinteressado, eu anotava. Criança tímida, eu anotava. Porque no final de semana eu colocava todos os livros que tinha na UNEB e eu ia pesquisar qual era a razão daqueles dilemas e quais eram as soluções. Logo me tornei coordenadora, 19 para 20 anos, coordenadora de meus professores. Imagine. Nessa coordenação, eu assumi 2 programas do governo. Quem é da escola vai se lembrar, Proformação e Profa. E qual era o meu encantamento nesses 2 cursos mantidos pelo governo federal? É que os materiais vinham de uma escola experimental da USP. Foi a satisfação total. Ler aqueles materiais e me deliciava, ficava encantada. Mas lembra da professora que tinha que pesquisar? Olha o que eu fazia. Final de semana, listinha de dilemas, pesquisa. Mas todas as vezes que eu encontrava uma solução concreta para os problemas reais que tinha da escola, eu sentava, elaborava uma sequência didática, um projeto ou um plano de aula. E chegava na escola no dia de planejamento como coordenadora e descia goela abaixo nos professores. Porque eu achava que os problemas existiam porque as pessoas não conheciam soluções. E eu estava pronta para pesquisar soluções. Eu estava disposta a encontrar as soluções. E assim eu fazia. Porque eu sempre acreditei que o educador, ele precisa ler, ou deve buscar se formar para resolver problemas práticos que ele tem na escola. Não sou muito fã das ideias abstratas. Para mim, ideia precisa ser traduzida em soluções que precisam virar processos que precisam trazer resultados positivos. E aí, eu não medi esforços para ler, li tudo o que eu encontrava. Tá? Mas tinha uma questão. O que eu queria era o seguinte: chegar na escola toda afoita com as soluções e que o professor aplicasse essas soluções. Porque sempre acreditei que, para melhorar a educação pública, nos falta, muitas vezes, capital cultural, e a gente precisa ter acesso. Esse TED é prova disso. Quem não vai sair daqui inspirado? Quem não vai sair daqui com uma ideia de um novo projeto? Quem não vai sair daqui com vontade de mergulhar em um tema que talvez não tenha mergulhado antes? Isso se chama capital cultural. E esse capital cultural nos dá repertório para a gente viver os diferentes dilemas da educação e tentar soluções. Também acredito que coordenador é gestor de currículo, porque aprendi nos materiais da USP que eu li. Aprendi que também coordenador tem que ter um papel funcional. Todas essas pesquisas me autorizaram a pensar soluções para a escola pública. Hoje, eu não sou tão afoita. Hoje, eu não levo as coisas muito prontas. Mas eu continuo acreditando que a pesquisa, a busca por soluções, a busca por resultado, precisa ser aquilo que nos move na escola pública, porque só o conhecimento é capaz de libertar o aluno que está lá.
Pronto. Mas aí vem um professor, um dia chegou no planejamento e disse assim, você está fazendo o quê, Jana? E eu disse, eu estou pesquisando. Ele disse, é o seguinte, sabe onde é que se faz muita pesquisa? Em laboratório. Sabe como é que o laboratório faz para pesquisar? Usa rato. O professor não é rato, então vai fazer suas pesquisas em outro lugar. Bem pesado. Aquilo pesou muito. E eu entendi que a escola não era meu lugar. Como eu era funcionária pública, não necessariamente eu fui demitida, mas eu fui embora. E a pergunta que não queria calar dentro de mim era por quê? Por que o que eu estava fazendo negava o saber do outro? Por que eu estava fazendo, que era pesquisando, estudando, buscando soluções, me acabando o final de semana de ler, estudar, planejar, parecia uma negação do que o outro sabe. Fui para outras escolas, mas o fantasma dos ratos de laboratório continuava no meu juízo. Consegui alguns resultados, fiz formação de pais, fiz programa de alfabetização, mas o fantasma dos ratos cutucava meu juízo. Foi então que eu resolvi que eu não sabia fazer educação pública. Fui embora. Fiquei 2 anos no sítio, de licença sem remuneração. No sítio cozinhei muito, no sítio observei meus filhos crescerem. No sítio, todo dia de tarde, fazia pão para tomar café com a minha mãe. Mas no sítio também eu aproveitei para estudar. Estudei tudo o que eu podia. Com Fátima Freire, eu aprendi que quem educa marca o corpo do outro. Com os materiais da USP, eu aprendi que o coordenador, além de ter uma função, tem que ter um papel social. Conheci uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Fundação Vitor Tivoli, que me disseram que eu precisava ter processo. E aí eu me lembrei de uma frase do meu professor Lauro: ter boas ideias é fácil, toda ideia tem que ter começo, meio e fim. E eu comecei a estudar gestão da aprendizagem. Tentei observar como o professor aprende, como o aluno aprende, o que ele sabe fazer, o que pode ampliar seu repertório. Estava pronta. Parecia que agora eu podia melhorar a minha trajetória. Foi aí que eu fui para o Ivani, uma escola recém-municipalizada. Lá, o porteiro virou alguém que mapeava as aprendizagens. As meninas da cantina construíram o projeto Muitas Mãos. Elas faziam os convites, elas faziam as decorações para que o professor tivesse tempo para aprender. Eu não levava mais o novo. Eu observava, pesquisava o professor para ver o que ele queria, gostava de fazer e como melhorar o fazer dele. Nessa escola também construímos um currículo a partir das escolas particulares. Nessa escola fizemos um projeto de avaliação. E tudo que nós construímos recebeu o nome de TEIA. Nessa escola, nosso DEB saiu de 3 para 6. Nessa escola, o meu índice de reprovação de 40 para 0. Índice de evasão, 0. Parecia que eu estava no céu. Rodei o Brasil para contar isso para mais de 20 estados. Contei para mais de 8.000 pessoas o trabalho que eu tinha realizado ali. Então, eu estava num time que estava ganhando. Além disso, ganhei o Prêmio Vitor Tivoli, Espírito Público, representei o Brasil na ONU. Parece que eu sei fazer educação. Mas nada é sem desafio na minha vida. Um dia fui para uma palestra, encontrei nada mais que Jorge Paulo Lema, um senhorzinho muito do sabido, que me disse assim: que dia você vai sair do Ivani? Como assim? Que dia que você vai sair de lá? Ou por acaso você só sabe fazer aquela escola? Ai, gente, me desmontou. Voltei para a escola com o fantasma de Jorge Paulo Lema. Sai do Ivani, procura a escola. Você só sabe fazer o Ivani, você não sabe fazer outra escola. Pronto. Até que eu tentei, no primeiro ano não consegui, no segundo deu certo. Fui para uma escola de ensino médio, passei no concurso do Estado. Qual a reprovação? 40%. Qual o IDEB? O mais baixo da Bahia. Qual o segmento? Ensino médio, que o Brasil não está sabendo fazer. E eu, onde é que eu estou? Sem resposta, pesquisando, aprendendo e estudando. Porque eu acredito que quanto mais perto eu chegar dos saberes das pessoas, mais eu cumpro o papel social e mais eu posso impactar a vida delas. Obrigada.